Fala corredor, fala corredora! Hoje o conteúdo do vídeo é de alta qualidade e de alta relevância para você que quer correr forte 5 km. Ai Nilson, eu quero, mas como você vai saber meu tempo? Não tem como eu descobrir o seu tempo, mas tem como eu chegar muito próximo dele. E é isso que eu fiz. Eu fiz 3 pontos principais nesse vídeo. Vai ser o quê? Sub 30 minutos. Então você que não correu para sub 30 minutos, você tem que correr. Vai ter um passo a passo. Um sub 25 minutos e um sub 20 minutos. Eu separei alguns pontos, os principais pontos que eu acho relevante na hora de você atingir essa sua marca. É como se fosse uma cartilha para você recomendar, para você seguir. Só que você já sabe, pegar papel e caneta para anotar. Só que se você não fizer uma coisa antes, você não vai conseguir atingir o seu melhor tempo de 5 km. Sabe o que é? É você clicar no botão inscreva-se aqui no canal, deixar o seu joinha. Isso é fundamental para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E eu tenho certeza que o público de corredores que quer correr para sub 30, sub 25 ou sub 20 é um mundo gigantesco. E esse vídeo vai ajudar porque vai ter essa cartilha para vocês corredores. É óbvio que, com quem eu estou falando aqui? Eu estou falando com corredores que já fazem 5 km em ritmo confortável, sem nenhuma dificuldade. Porque eu presumo que você queira correr forte 5 km, então você já corre leve e agora você tem que lapidar ele para chegar em novos níveis, novos patamares de corrida. E é importante falar, quando a gente fala em recorde pessoal, em baixar o tempo, é o seu tempo. Nilson, ok, eu sei, mas não se influencie pelos demais. Às vezes você largou muito forte porque estava com uma amiga do lado, uma amiga mais forte, vai que dava. Não é assim, não é vai que dava. É treinamento. O que você treinou, você consegue. Mas para a gente começar esse vídeo de hoje, roda a vinheta e vamos para cima. Boa, vamos lá então. Não tem como deixar de falar, isso aqui é uma visão geral para vocês. É claro que um treino orientado, você seguir uma metodologia, é o que eu faço com os meus alunos. Eles vão ter uma orientação específica para aquele tempo que ele quer, para aquele objetivo que ele quer, porque assim você consegue chegar com muito mais segurança e qualidade no processo. Então, se você não tem professor, tem uma metodologia, um treino orientado vai te ajudar muito e vai te dar uma qualidade extrema. Pontos importantes. Homens e mulheres. Ah, mas como assim? É claro que a gente sabe que tem diferença de performance entre homens e mulheres. Não estou falando que mulheres são mais fracas. Mas pode ter mulher que ganha de homem, e tem várias. Mas o que acontece? Um ponto muito importante é a questão hormonal da mulher. Ou seja, a sua fase, quando está na sua fase de menstruação, de ovulação, isso vai afetar o seu rendimento. Então você também tem que tentar encaixar esse teu treino forte, ou a sua prova, mais especificamente falando, porque o treino ali vai ficar um pouco mais corriqueiro, mas o seu alvo, tem como você controlar isso lá, entende? Para você que não tenha essa interferência hormonal de forma negativa, tá? Melhor de tudo é você sair para ação, mas se você conseguir controlar isso aí, vai ser importantíssimo. E óbvio que vai ter essa diferença entre homens e mulheres. E aí, falei que o seu forte é o seu forte. E como que você vai achar o seu forte? Eu já te passo, primeiro caminho já é você fazer um teste, para você ter um número e ter esse 1.600 metros. O que acontece? Um teste de uma milha, Teste de uma milha, 1.600 metros. Você vai cronometrar lá, e aí dentro desse teste, você pode pegar informações importantes e bacanas. Confere comigo, às vezes 1.600 metros, você fez para um pace de 5, tá? Vou colocar aqui, pace de 5. Ah, legal, o teste total. Só que você vai olhar o teu teste agora, por exemplo, primeiro km, você passou para 4,40, 4,30. Ou seja, os últimos 600, você correu para 5,30. Então, o teu teste foi bom, mas teve muita disparidade do seu primeiro quilômetro para os 600 metros finais. Então, isso já é um dado importante para nós na hora de a gente olhar a cartilha aqui e vamos falar um pouco sobre estratégia, tá?
Pontos importantes. Para você correr 5km forte, sinto lhe dizer, não vai ser daqui uma semana, não vai ser daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Você tem que passar por um processo. E esse processo, ele vai ter que ser de 2 a 3 meses. Quanto mais iniciante você é na corrida, mais fácil vai ser bater seus tempos. E quanto mais avançado, mais difícil é. Ou seja, quem está para 30 minutos é um pouco mais fácil de alcançar dentro desses 2 a 3 meses. E aí você vai começar a apertar os parafusos, né? Importantíssimo. Separou 2 a 3 meses. Nilson, tudo isso? Tudo isso. Não quer dizer que você não vai ter testes no meio, tá? Mas uma dica importantíssima para você alcançar. No final do seu ciclo, não sei se vai ser 2 ou 3 meses, é legal que você esteja fazendo treinos de tiro que somem o volume total com a quilometragem. Não precisa chegar na quilometragem, mas ficar bem próximo. Por exemplo, do 5km, você vai poder bater o 5km ou bater um 4,5, 4,800, 4,500. Por quê? Você já vai estar com um estímulo intenso, quase que com o volume da sua prova. Ai, Nilson, mas eu estou parando no meio. Eu sei, mas esse é o processo. Isso é um treinamento. Você não está correndo loucamente, você está sabendo o que está fazendo e você tem um objetivo, que é você somar o volume de quilometragem que você quer fazer na prova, só que parando. E vai ser um pouquinho mais intenso, normal. Dando esse panorama geral do que vocês precisam para alcançar esse 5km forte, a primeira cartilha vai ser do 5km sub 30 minutos. Vamos lá então, 5km sub 30 minutos. Normalmente a média das mulheres correndo para 30 minutos, ou seja, você já vai estar acima da média, vai estar uma corredora melhor ainda do que a média. E os homens, eles estão em média dos 25 minutos ali. Ah, Nilson, mas eu não estou ainda. Calma, vai chegar o seu tempo e quer dizer que você não teve ainda um processo, não sofreu o processo ainda, tá ainda passo a passo, mas você vai chegar lá. Esse sub 30 minutos, você tem que correr abaixo de 6 minutos o quilômetro, tá? Então, a sua média total tem que ser 5,59 para bater o 29,59. Mas vamos para a cartilha lá. Primeiro ponto importante, eu separei para vocês o volume. Qual o volume que você precisa estar fazendo para correr sub 30 minutos? É claro que vai ter os extremos, ou seja, a pessoa que vai evoluir muito com pouco e a pessoa que vai evoluir pouco com muito. Então vai demorar um pouco mais. E a gente tem que entender que isso aqui é uma recomendação geral, por isso que eu falo do treino orientado, que é super importante para o teu técnico, do teu treinador, acompanhar você e fazer ajustes durante a sua preparação. Mas seguindo esse padrão de uma linha média, né, no pensamento geral, você deverá estar fazendo de 15 a 25 quilômetros por semana. Então vamos pensar num cenário, no menor cenário, que é você fazer 3 treinos de 5 km na semana, dá 15 km. Mas Nilson, então tem que correr 5 km. Não precisa. Não é para você correr contínuo, 3 vezes 5 km. É uma semana muito pobre. Você vai trabalhar só com um tipo de treino, que é o treino contínuo. E isso, num primeiro momento, pode até te dar evolução. Mas, para frente, quando você quer bater o teu tempo, já não fica legal já. Você tem que receber mais tipos de treino. O que é tipo de treino? Contínuo, fartlek, tiro, né? Intervalado, progressiva, rodagem. É isso. Então, 15 a 25 km bateu, dá pra gente buscar esses 30 minutos. E é legal falar que assim, não é que você correu a primeira vez 5 km contínuo sem sofrer, que você vai conseguir alcançar esses 30 minutos. Talvez você tenha que ter um pouco mais de iniciação na corrida para alcançar. Mas, de maneira geral, é isso. A intensidade vai ter que ser abaixo de 6. Ou seja, como você vai querer correr uma prova para abaixo de 6 o pace por quilômetro, sendo que você não recebe esse estímulo durante a sua semana de treino? E aí a pessoa fala, não consegui. Eu consegui até o 2,5 só. É claro, porque você não passou nem no 2,5 no seu treino. Você não fez tiros que acumulem 3, 4, 5 km abaixo de 6. Para o seu corpo entender o que é aquele volume com aquela intensidade. Dos tipos de treino, a sua intensidade tem que ser abaixo de 6 e você vai conseguir fazer isso, sabe onde? Nos tiros. E você que quer correr sub 30, fazer um tiro na semana, tá excelente. Você já vai ter muitos resultados positivos.
E esses tiros deverão ser, obviamente, abaixo de 6. Nilson, de quantos metros? Isso vai depender. Pode ser de 200 até 1 km. Na minha metodologia, não há muita necessidade de você fazer muitos estímulos acima de 1 km para correr uns 5K sub 30, ok? Tá, mas e qual que é? Por exemplo, se você fez uns 800 metros e não conseguiu render, não deu sub 6, então você vai ter que baixar um pouquinho sua intensidade. E é normal, quanto mais curto, você consegue trabalhar com maiores intensidades. Mas não esqueça de você olhar o volume dos tiros. Quantas séries são? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 séries? Como que está esse volume? Porque o primeiro tiro é fácil fazer forte. Agora, a diferença é você manter uma regularidade nos demais. Descanso para você sub 30. 3 dias off. Nossa, 3 dias off? É, porque a frequência você pode estar treinando de 3 a 4 vezes na semana. Com 3 vezes você consegue ter bastante rendimento já. Mas você pode colocar o quarto treino. E aí você vai ter esses 3 dias de descanso restantes. Mas o que acontece? Não é que você vai ficar 100% off. Você pode fazer, ou na verdade deveria ter fazendo, um treino de força, fazer um dia de alongamento e um dia off. Ou seja, dos 3 que coloquei para você, fica apenas um off total. E é importante esse off total também para nós corredores, tá? Então, descanso, 3 a off, frequência 3 a 4 vezes na semana. Nilson, eu corro 5, 6. Tá errado? Não é que tá errado. É que você não deve estar com qualidade do treinamento. E você que ainda não está com um lastro de treinamento tão grande, você se expor a muito impacto durante toda a sua semana, não é interessante. E eu aposto que você não faz fortalecimento e corre todos os dias. E a estratégia? Eu falei de estratégia. Você tem que correr para sub 6 por quilômetro. Gente, estratégias temos diversas. Temos uma progressiva, que você começa lento e termina rápido. Você tem uma estratégia que você começa rápido, você quebra e termina rápido. Uma estratégia contínua. Uma estratégia que você larga muito forte e termina com o que sobrar. Você tem que testar. E aí eu falo daquele teste de 1.600, que você fez o teste de 1.600 metros, você viu que o seu primeiro caminho foi muito forte e você morreu depois, talvez não seja uma boa estratégia para fazer isso na prova. Porque se no 1.600 você quebrou, imagina num 5 km. Minha recomendação, você vai fazer o seu teste. Eu quero largar forte para ver o que vai dar. Faz um teste, larga forte para ver o que vai dar. Mas num segundo momento, você achar a sua meta, achar o seu alvo que é sub 6, ou seja, larga para um 5,50, você já vai ter uma gordura de 10 segundos, 5,45, um caso um pouco mais treinado, mas 5,50 tem 10 segundos, você pode bater 1 km para 6,10 e se controlar essa intensidade, não é você sair correndo só. Nilson, não tem relógio, veja o celular, quilômetro por quilômetro, reloginho analógico também, vai ver as marcações, mas controle e não largue para 5,30, por exemplo. Porque 5,30 você vai estar correndo já para 27,30 e não para sub 30. Você está tipo num nível mais avançado. Um sub 30 é um 29, é um 28 alto ali, 28,50, 55. Mas começou abaixo, já está errado a estratégia já. Então, teste. E eu acho legal nesses 2 a 3 meses de preparação, você achar ou fazer algum teste de 5 km mesmo. Por mais que você não alcance sua meta, mas você teste sua estratégia. Eu quero largar forte. Pega uma prova, teste e faça a largada forte. Você quebrei demais no 4, foi horrível. Não, era uma prova teste. Você tem com esse pensamento que provas testes são provas testes. Você está testando uma coisa nova, uma coisa que você quer aplicar lá na frente na sua prova-alvo, para você não perder aquela data especial, aquela prova especial, e você conseguir o seu objetivo, que é o sub 30. Entendido? Vamos para cima? Bora! Vamos agora para o sub 25. Chegamos no sub 25. E o sub 25, obviamente, você deverá correr abaixo de 5 minutos por quilômetro. Ou seja, 4,59 é o seu pace alvo. E aí nós chegamos já na média masculina ali, que consegue correr já para um 5 por quilômetro. O volume que eu separei para vocês, não tem como, pessoal, vai ter que começar a se expor mais à corrida. Porque pensa comigo, se você está seguindo esse vídeo aqui, você fez o sub 30 com esse vídeo, aí você vai querer fazer o sub 25. Se você seguir os mesmos patamares da outra cartilha, você não vai correr o sub 25.
Você vai correr para subir 30? Não vai conseguir baixar tanto o seu tempo. E eu falo de um laço de 5 minutos. Aqui eu estou pegando de 5 em 5 minutos. Mas eu poderia até dividir esse vídeo a cada 2 minutos e meio. Porque a diferença de pace é muito grande, né? Porque 1 minuto por quilômetro é muita coisa. Então vamos para o 5, sub 25. Volume de 25 a 35 km. Você deve fazer isso. Nilson, posso fazer mais? Pode, pode. Mas eu acho interessante você ficar nessa lacuna aqui, porque você vai ter bastante coisa para trabalhar. E aí tem que ver como o seu corpo vai responder. Ah, tá muito. Então volta lá para os 20, 22, mas você consegue. O 25 ali ele vai fazer esse volume mesmo, não tem como. Intensidade, vai ter que fazer abaixo de 5, é óbvio. E aí eu coloco para você 2 tipos de treino diferentes, além do contínuo da sua semana. O primeiro é o tiro, vai ter que fazer o tiro de 200 até 1 km, tá? Lembra que no final da preparação vai atingir o volume dos 5 km. E aí eu coloco mais um treino, que é um ritmado, que é legal você fazer. Fazer, por exemplo, um final de semana, ou no meio de semana mesmo, um 2 km contínuo para sub 5, um 3 km contínuo. Então não é um teste, é um treino de ritmo que você vai conseguir fazer. Não vai ser fácil, mas não vai ser difícil, não vai ser aquele negócio exaustivo. Então coloque um ritmado, faz, por exemplo, 25 minutos na sua meta, faz 12 minutos a sub 5. Trabalhar por tempo também. É legal você ter essa diversificação e você colocar esse novo tipo de treino, que a gente chama de tempo run, né? Eu chamo de tempo run. Você está correndo para alvo da sua prova. Isso é muito legal, porque o seu corpo já começa a entender aquele ritmo e aí eu peço, né, sem fone de ouvido, para você entender a sua percepção corporal, aumentar a frequência respiratória, braço, pisada, largura da passada, tronco. Você perceba tudo isso, porque no dia da sua prova não vai ser algo novo. Nunca correu para baixo de 5, lá na prova quer correr abaixo de 5. Vai ser muito difícil, é muito difícil. E aí o descanso, de 2 a 3 dias off. Por quê? Porque aqui também a gente aumentou para 3 a 4 vezes na semana. Você consegue ainda ter um rendimento para sub 25 treinando 3 a 4 vezes por semana, ok? Mas a hora que vai mudar? O seu volume, ou seja, o seu tempo de exposição na sessão de treino vai estar aumentando. E é natural, porque você vai querer baixar muito seu tempo, vai ter que aumentar mais. E esses 2 a 3 dias off, porque você pode ficar aumentando também um pouco o seu treino de força, colocar 2 vezes na semana, para você ter já, né, a resposta muscular bem desenvolvida na hora de a gente fazer a corrida. E também suportar a carga de treino, aqui no caso o volume, porque quanto maior o volume, tem que ter um pouco mais de segurança nesse processo. E a estratégia, eu falo a mesma coisa, que é para você testar. Teste, larga forte, termina morrendo, e aí no segundo momento eu falo para você ter uma estratégia mais linear, que é largar para um 4,50, 4 e... Vamos pensar comigo? Na mais otimista. Largou 4,50, tá bem. Segundo KM, 4,50, tá bem. Terceiro KM, 4,50, tá bem. Cara, falta 2 KM. Acelera daí. Aí você pode ir. Ou seja, você não prejudicou sua prova. Aí você sai para um 4,30 e aí depleta suas energias de uma forma que você tem que fazer um 4,50, você bate um 5,10 e volta para 5. Teve muita variação, tá? E claro, ache suas provas testes ali para você testar isso aí. E agora nós vamos para a cartilha do sub 20 minutos. Você correr 5 km abaixo de 20 minutos. E aí nós estamos falando com um pace, né? 4 minutos por quilômetro, um sub 4. Então vai dar um 3,59, galera. E aí eu falo para você já, esse aqui é mais demorado, não é para todo mundo, talvez você nunca vai conseguir isso. Nunca, talvez não, porque é uma velocidade acima de 15 km por hora, tá? Nilson, cheguei aqui, posso chegar aqui? Claro que pode, mas entenda que o caminho ele vai ser mais demorado do que o caminho que você fez do 30 para o 25. E do 25 para o 20, ele é mais demorado. Que vai precisar de mais exposição à corrida, vai precisar de um treino muito mais orientado, vai ter que ter um ajuste fino muito bem feito, vai ter que persistir, não vai poder faltar treino, a disciplina vai ter que ser maior,
você vai ter que se expor mais à corrida. Começando pelo primeiro item da cartilha. Volume. 35 para mais. Nossa, mas eu vou correr só 5 km. Mas você vai ter que ter essa exposição. Pessoal, eu falo, quem quer correr 5 km sub 30, tem que fazer até um 15, um 16 km, tá? Não intensidade, mas uma rodagem. Vai ter que ter mais bagagem de treino. Vai ter que se expor mais. E vai ter que fazer de 35 para mais para correr esse sub 20, ok? Nilson, eu corro 30 e corro sub 20. Ok, acontece também, tem essas opções. Falei, os extremos existem, mas agora para a gente trabalhar uma normalidade, 35 para mais. E aí, a sua intensidade vai ter que ser abaixo de 4, vai ter que se expor, e você vai ter que também fazer um treino de tiro e um treino ritmado. Isso já é o suficiente também para você alcançar esse sub 20. Por quê? É claro que as intensidades elas vão ser maiores, elas têm que ser maiores, então vai ser mais agressivo para o corpo e você vai ter que expor a mais na corrida como? Nos treinos leves. Os treinos leves são fundamentais para quem quer correr abaixo de 20 minutos, porque eles vão ser em maior quantidade. Por exemplo, você teve 2 treinos aqui, um de tiro e um ritmado. E olha a sua frequência na semana. Você deve treinar de 4 a 5 vezes. Pô, mas aqui tem só 2 treinos. Ou seja, você vai ter treino leve, vai ter de 2 a 3 treinos, tá? 2 a 3 treinos em intensidade leve. Então vai ser mais treino leve do que treino intenso. E quando tem mais treino leve, você consegue fazer um pouco mais de volume. Então olha a importância. Às vezes você quer correr forte e você treina só forte. E aí é perigoso. O treino intenso ele é mais agressivo para as articulações, para os tendões. E se você não tiver um suporte muscular e não passar por todas as etapas, que é o sub 30, o sub 25, o sub 20, às vezes você já começou no sub 25 já, ok? Mas você está passando pelas etapas ainda. Você tem os minutos sendo batidos. E é claro, aqui eu estou falando, pessoal, de um 19,59. Quanto mais baixo eu for, fazer um 19 cravado, um 18,59, um 17,59, esses números aqui já podem ser até mudados. Você vai poder ter que se expor mais à corrida, vai ter que ter mais volume, vai ter que ter mais intensidade, vai ter que ter mais um treino intenso na semana. E aqui, ó, dia off, 2 dias offs. E aí eu peço, né? Esse dia off pode ser um dia totalmente off e o outro alongamento. E aqui eu já presumo que você vai ter o treinamento de força, tá? Tem que fazer, pessoal. Para correr 5 km sub-20 tem que ter treino de força. Todos os corredores de 5 km tem que ter. Mas se você chegou até aqui sem força e não se lesionou, que já é uma coisa fora da curva, cara, não deixa antes pro azar. Aí agora insira o treino de força. Mas vai doer. Claro, estímulos novos. Mas você tem que passar pelo processo. E aí a estratégia vai ter que testar. E aí esse teste que eu falo para quem está aqui no sub-20, esse teste, cara, é um teste de 3 km. Faz o teste de 3 km. É aquele 1.600. Você fez no começo 1.600 e agora você faz um teste de 3 km antes da sua prova-alvo. Ou seja, nesses 2 ou 3 meses, você vai fazer um teste, e aí não é prova, é um treino mesmo. Escolhe um local plano e vai. Faz um teste 3 km. E aí você começa a entender o seu corpo, porque no 2,5 ele já vai dar um cansaço extremo e você vai ver como que vai responder os seus paces com o passar dos quilômetros. E aí sim elaborar uma estratégia que você vai conseguir o 19,59. Esses 5 pontos que eu passei em cada cartilha, eles são fundamentais para você entender onde você está agora. Porque quer ver? Ó. Vou dar um exemplo. Você quer o sub-20, mas você está fazendo o volume, a frequência, o descanso do sub-25. E é normal, porque você está sem orientação. Esse vídeo é para te ajudar. Então, você tem que alinhar o que você quer e o que você está fazendo. Porque você quer X, mas está fazendo B, não vai alcançar X. Você tem que treinar para fazer X. Então, essas 3 cartilhas, você começa a se enxergar onde você está, onde você pode estar. Não, correr mais de 35 km por semana é muito para mim já.
Ou, não é muito, eu faço, mas eu não faço tiro. Então é muito, porque vai se expor à intensidade. E eu falo para você, independente, tá assistindo esse vídeo, mas o sub-20 é muito mais difícil que o 30. Qualquer meta vai ser difícil, porque é o seu forte, é a sua intensidade, é o seu condicionamento físico, é o seu histórico que está no jogo. Então vai ser difícil alcançar o sub-30, assim como vai ser difícil o 25, assim como vai ser difícil o sub-20. O que é difícil para você agora não vai ser daqui a um tempo. E o que é para você agora não é para mim. Mas o que é para mim não é para o outro. E a vida sempre vai ter essa, na corrida sempre vai ter essa. Mas é muito fácil para você. Mas um dia não foi. Por quê? Por que agora não está tão difícil? Porque eu não parei de treinar. Eu peguei o princípio da continuidade e coloquei do meu lado. Falei, você não vai sair daqui. Porque princípio não pode ser quebrado. Então eu não vou parar de treinar até alcançar meu objetivo. E é legal falar sobre isso do 5km. Porque você vai tentar o sub-30 e não consegue. Aí você fala, vou pro 10. Deixa quieto, vou pro 10, não dá certo. Não, cara, insiste. Eu quero qualidade para você subir pro 10 e não ficar só correndo. É óbvio que o seu lastro, né, tem uma continuidade. Eu estou há 12 anos correndo. Esse meu lastro de treinamento está ao meu favor. Por isso que meus números podem ser mais rápidos que os seus. Você começou agora. Aí você fala, não, mas você é muito rápido. Mas calma, lastro. Esse lastro vai te dar essa bagagem para chegar no sub-20, sub-25, no sub-30. Agora pode ser algo impossível, mas se você não parar, você vai chegar. E óbvio, do 30 para o 25, os ajustes é alguns ajustes. Agora, do 25 para o 20, os ajustes são outros. Sempre vai ter ajustes maiores para serem feitos. Eu coloquei de 5 em 5 minutos, para cada minuto vai ter que ter um ajuste específico para fazer ali. Senão não vai dar certo. Se não fizer ajuste, não é correção, é ajuste. Porque se alcançou o seu tempo, agora é só ajustar. Ou seja, apertar o parafuso um pouco mais forte. E com cautela. Se apertar muito forte, ele espana. E essa espanada é a nossa famosa lesão, que eu não quero que você passe por esse processo. E não tem como você evoluir sem fazer a teoria do remo, que é, pegou esse vídeo, conhecimento técnico, viu? Tem números aqui. Esse vídeo tem números para você. Você tem que analisar o que está fazendo. Conhecimento. E agora vai para a prática. Conhecimento, prática. É essa a teoria do remo que você tem que aplicar nesse vídeo. Senão, você não vai conseguir alcançar seus melhores tempos. Seus sub-30, sub-25 ou sub-20. E é claro que a lição final desse vídeo é para você entender que correr 5km é diferente de treinar para 5km. Tá, eu estou correndo 5km, porque eu quero correr 5km, minha prova é de 5, eu vou treinar 5. Num primeiro momento, você não vai nem conseguir correr 5, só no dia da prova lá. Mas depois de um certo tempo, você já está com um laço de treinamento, está treinando todos os dias 5km e não faz mais de 5. É diferente para quem está treinando 5. E eu falei, para quem corre sub-20, quem está buscando sub-20, vai fazer ao longo de 15, 16, 18 km. Intensidade mais leve? Mas vai fazer. Quem está correndo sub-25 vai fazer uns 7, 8, 9, um 10 talvez. Claro que não é sempre, os treinamentos não vão ser com grandes volumes, mas você vai ter que passar por esse momento. Vai ter que ter na sua semana algum treino com volume um pouco maior de 5km, porque senão seu corpo vai ficar sempre estagnado nos 5km. E por isso não melhora o seu tempo. Simples. Porém não é fácil, porque aqueles 5 pontos da cartilha, eles são fundamentais para você correr forte os 5 km. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com um amigo seu. Deixe seu like, inscreva-se no canal, porque aqui você vai ter conteúdos diários para você melhorar a sua corrida, seja você do iniciante até o seu melhor 5 ou 10 km. E hoje eu falei com você dos 5km, sub-30, sub-25, sub-20. Meu nome é Nilson Rocha, fechou esse vídeo, vamos para cima e até o próximo.